Olá, galera, tudo bem com vocês? Curso de Atualidades do professor Leandro Signori, do Estratégia Concursos. Nesta aula, nós vamos estudar o panorama da economia brasileira. Para nós estudarmos a situação atual da economia brasileira, nós vamos ver alguns conceitos e, a partir desses conceitos, trazer informações sobre a economia brasileira. Na tela comigo. Produto Interno Bruto, galera, o PIB, Produto Interno Bruto, ele mede o tamanho de uma economia, seja de um país, de um estado, município, região ou bloco econômico, em um período determinado, geralmente anual, tá? O PIB, ele representa a soma de todas as riquezas produzidas e um crescimento zero do PIB no ano. Pode ser no trimestre também, ok? Mas aqui eu estou colocando no ano, pois geralmente o PIB vem anualizado, mas nós temos, claro, dados de PIB trimestral, PIB semestral, mas então ele representa a soma de todas as riquezas produzidas, e um crescimento zero no ano significa que essas riquezas se mantiveram no mesmo nível do período anterior, e um PIB negativo, um decréscimo ou crescimento negativo, significa que as riquezas diminuíram em relação ao período anterior. Qual a composição do PIB? Composição do PIB. Nós temos três setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. E aqui, galera, são números aproximados, pois existe uma variação anual entre estes três segmentos que compõem o Produto Interno Bruto. O setor primário é a agropecuária, em torno de 6% do total do PIB brasileiro. O setor secundário, a indústria, em torno de 25%, e o setor terciário, comércio e serviços, em torno de 70% do PIB do Brasil. A economia brasileira está em recessão. Recessão quer dizer que está havendo um crescimento negativo do PIB. Vejam aqui, ó, evolução do PIB. PIB brasileiro cresceu bastante em 2010, foi logo após a crise de 2008, 2009, 7,5%, um crescimento bastante expressivo. Em 2011 já diminuiu, 3,9%. Em 2012 caiu novamente, cresceu somente 1,9%. Se recuperou um pouco em 2013, cresceu 3%. Em 2014, praticamente não cresceu, só 0,1%. E em 2015 teve um tombo muito grande, uma queda de 3,8% no crescimento do PIB do Brasil, né? Então, PIB negativo em 2015 e todas as projeções indicam que o PIB será negativo em 2016. Então, nós vamos ter, 2 anos de crescimento negativo, de recessão. Então é isso, a economia brasileira está em recessão. A economia mundial, ela vem se recuperando da crise econômica mundial de 2008, certo? Mas, contudo, enquanto o PIB mundial cresce, o PIB brasileiro, ele se retrai. Galera, por que eu estou dizendo isso? Porque um dos motivos que tem sido colocado para o baixo crescimento do PIB ou o crescimento negativo do PIB do Brasil é que a economia brasileira ela foi atingida pela crise econômica mundial, que foi em 2018, há vários anos atrás. De fato, houve, digamos, as repercussões, elas chegaram mais tarde, de uma forma retardada.
esta crise econômica mundial, ela atingiu mais duramente a economia brasileira, certo? Mas o que eu estou mostrando aqui é que a economia mundial, ela vem se recuperando e o PIB brasileiro vem caindo, certo? Então não se pode dizer que esta queda do PIB do Brasil, ela é exclusivamente ocasionada pela crise econômica mundial de 2008. Na tela, novamente. Então, como eu disse, quanto o PIB mundial cresce e o PIB brasileiro se retrai. Desde 2011, ocorre que desde 2011, o PIB brasileiro ele cresce abaixo da média de crescimento do PIB mundial. Então, a economia brasileira vem crescendo menos do que a média da economia mundial. Causas da recessão. Como eu falei, crise econômica mundial de 2008, ela afetou tardiamente o Brasil, com o fim do super ciclo das commodities. Na primeira década do século XXI, foi um período denominado de anos dourados da economia mundial, até a crise econômica mundial de 2008. O mundo crescia economicamente, o PIB mundial crescia bem, os países emergentes cresciam muito, a China crescia muito, grande importadora de commodities, o Brasil exportava muitas commodities para a China, o preço das commodities ele estava se elevando, né? Elas estavam com um preço bom, um preço alto no mercado mundial, soja, ferro, outros produtos minerais, o aço, café, carnes. Então era o super ciclo das commodities, que acaba com a crise econômica mundial em 2018, em 2008. A demanda mundial por commodities diminuiu e o seu preço despencou. O preço dessas commodities, ele, pelo menos da maioria delas, ele caiu no mercado mundial. Tá legal? Voltamos para a tela. Então o Brasil, ele depende muito do que acontece no mundo, pois nós somos um grande exportador de commodities, certo? Produtos básicos, o que são commodities? Só para recapitularmos aqui, produtos básicos que serão posteriormente industrializados e que, em geral, têm preços negociados em bolsas de mercadorias no mercado mundial. Então, o fim desse super ciclo aqui, certo? Prejudicou a economia brasileira, porque somos grandes exportadores de commodities, né? Esta crise econômica aqui, crise econômica mundial de 2008, ela diminuiu, né? A demanda mundial por commodities, ela caiu. Outra causa da recessão, por isso que não podemos dizer que é atribuir exclusivamente a crise econômica mundial como causa da recessão que o país tem vivido nos anos de 2015 e 2016. Outra causa apontada por especialistas é o desajuste fiscal, déficits públicos primários do governo federal. O que é isto, galera? O governo federal, ele gasta mais do que ele arrecada. O que seria esse déficit público primário ou superávit público primário? É a receita menos a despesa. Arrecadei 100 e gastei, por exemplo, 130, sem contar os juros e os serviços da dívida, certo? É só o que foi arrecadado e o que foi gasto, tirando outras despesas, como despesas financeiras, juros e serviços da dívida. Então, nos últimos anos tem havido um déficit primário. O governo federal tem gastado mais do que ele tem arrecadado. Aqui na tela. Em 2014, esse déficit foi de 32,536 bilhões. Em 2015, estourou para 111,249 bilhões. E em 2016, ele cresceu mais ainda. O Brasil vai fechar o ano
com um déficit projetado de 170,5 bilhões, ok? A Previdência Social, ela responde pela maior parte do déficit, segundo o governo federal, ou seja, se gasta mais, não é? Se gasta mais pagando os benefícios, as despesas previdenciárias do que é arrecadado pelas contribuições previdenciárias. Outro fator apontado por especialistas como causas da recessão é a falta de confiança do mercado na política econômica do governo federal. E aqui eu estou falando da política econômica do governo da presidente Dilma Rousseff, certo? O Brasil é um país capitalista, uma economia capitalista, então, se os investidores, eles não confiam na política econômica de um governo, eles se retraem, eles seguram os investimentos. E não havendo investimentos, este é um dos fatores que faz com que a economia pode crescer mais ou crescer menos. Então, os investidores se retraem, eles seguram investimentos quando não há confiança do mercado na política econômica de um governo. Contas públicas, o governo federal ele vem implementando o ajuste fiscal, o que é isso? Que é o ajuste fiscal? Medidas que visam aumentar a arrecadação e cortar gastos públicos. Acabamos de falar que o governo federal tem acumulado ao longo do ano de 2014, 2015 e em 2016 um déficit primário nas contas públicas. Então, o que está fazendo o governo? O ajuste fiscal, para procurar equilibrar a situação das contas públicas. Medidas que visam aumentar a arrecadação e cortar gastos públicos, certo? Que medidas são estas, pessoal? Que medidas são essas? Aumento de impostos, redução do subsídio a políticas sociais e ao setor produtivo, corte de despesas governamentais. Devido à crise econômica, a arrecadação do governo federal ela vem caindo. E o governo tem tido dificuldade em aprovar no Congresso Nacional um aumento ou recriação de impostos. Há uma crítica muito grande em relação à carga tributária no país. Um dos impostos que o governo queria recriar, mas nem chegou a enviar projeto de lei para o Congresso Nacional, é a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Com toda esta dificuldade fiscal do governo federal, queda na arrecadação, dificuldade de ter superávit primário e déficit público, as três principais agências de classificação de risco de crédito no mundo, a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's, elas rebaixaram a nota de crédito do Brasil. Com isso, o Brasil perdeu o chamado investment grade, ou grau de investimento. Ele deixou de ser considerado um bom pagador, um lugar recomendável para os investidores aplicarem o seu dinheiro. Galera, é o seguinte, agências de classificação de risco de crédito. Quando, um exemplo, você, concurseiro, um cidadão, ele vai num banco fazer um empréstimo, fazer um financiamento, o banco ele faz uma avaliação da sua situação econômica, do seu, enfim, quanto você ganha, se você não está com o nome no SPC Serasa por não estar pagando, enfim, os bancos, enfim, as empresas, as instituições financeiras, elas têm mecanismos em que elas avaliam o seu risco de crédito. O que é isso? A possibilidade de você não pagar aquele empréstimo, aquela dívida que você está fazendo, qual a possibilidade de dar calote,
certo? Dá calote. E vocês, talvez muitos de vocês não sabem, mas eles vão lá e eles colocam lá uma nota, um percentual. Esta pessoa tem 5% de possibilidades de não pagar este empréstimo, esta dívida que ela está fazendo, é o risco de crédito. Então, isso existe também para os governos e para as empresas. E aí tem as agências de classificação de risco. E quando um país é grau de investimento, significa que as possibilidades deste país dar calote na sua dívida, porque os governos também fazem empréstimos, eles contraem financiamentos para financiar as suas despesas governamentais. Então, quando eles são grau de investimento, quer dizer que eles têm um baixo risco de não pagar aqueles financiamentos que eles contraíram, de dar calote. E também quando eles vão buscar dinheiro no mercado para financiar as suas despesas, eles conseguem obter este dinheiro daqueles que vão lhes emprestar, os investidores, a uma taxa de juros mais baixa, certo? Eles pagam menos juros, porque eles são países que estão na categoria de grau de investimento. Então o Brasil perdeu essa condição, o Brasil caiu para uma categoria de grau especulativo, onde o risco de dar calote é maior e para obter empréstimos, financiamentos no mercado, ou estas pessoas, esses investidores que vão emprestar, eles vão cobrar uma taxa de juros maior. E muitos investidores, muitos fundos de investimento internacionais que vêm, que aplicam, investem em vários países do mundo, eles só podem aplicar as regras destes fundos, dizem, olha, só podem aplicar em países que são graus de investimento. Então, vários fundos que antes aplicavam, investiam parte dos seus recursos no Brasil, já não estão mais podendo fazer isso. Aqui na tela. Inflação. Inflação, o Brasil adota o regime de metas anuais de inflação. Metas anuais de inflação, essas metas são estabelecidas pelo Banco Central, que para alcançar essas metas, ele adota várias políticas, entre as quais o controle da taxa básica de juros, tá? A meta oficial dos últimos anos, ela tem sido de 4,5%, ou seja, busca-se que ao final do ano a inflação ela fique aqui, em 4,5%, não seja maior nem menor que isso. Mas ela pode variar 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, ou seja, de 2,5% a 6,5%. Mas o que se persegue é isto aqui, ó, o centro da meta, inflação de 4,5%. Nos últimos 5 anos, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, né, um índice aí oficial que se utiliza para medir a inflação, tem ficado bem distante do centro dessa meta de 4,5% e mais próximo ao teto da meta, de 6,5%. Em 2015, inclusive, a inflação ela estourou o teto da meta. Foi uma inflação elevada de 10,67%. E as projeções da inflação para 2016 indicam que ela ficará também acima do teto da meta. Tá? Vai ser o segundo ano seguido em que ela vai estourar o teto da meta. Tá legal, galera? Taxa de juros, meus amigos. O que são juros? Juros são o dinheiro a mais que uma pessoa ou empresa paga ao sistema bancário ao devolver um empréstimo, além do valor original corrigido pela inflação. Quando se faz um empréstimo, é calculado lá em quanto tempo vai se demorar para pagar, se faz uma projeção de inflação, se coloca essa projeção da inflação no valor das prestações, das parcelas para o pagamento deste empréstimo e mais os juros, tá certo? Então os juros, eles podem ser considerados uma remuneração pelo fato de quem empresta o dinheiro
corre o risco de esse dinheiro não ser devolvido, E aí nós temos a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, tá? Taxa de juros básicas definida pelo Copom. O Copom, ele é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, E a taxa de juros, galera, ela é utilizada para controlar a inflação. Como ela define o custo do dinheiro, então os governos a utilizam para controlar a inflação. Quanto mais alta essa taxa de juros, mais caros ficam os empréstimos. O que funciona, meus amigos, como um freio nas atividades produtivas, pois o crediário ele fica mais caro para o consumidor e também o financiamento para o produtor. Vejam só, você vai numa loja, vai fazer uma compra, vai parcelar em 6, 8, 10, 12 vezes, vai comprar um imóvel, vai parcelar em 20, 25 anos, 30 anos, vai comprar um carro, vai parcelar em 5 anos, em 6 anos. Então, este parcelamento, além da inflação, como eu já falei, está embutido ali uma taxa de juros. E quanto maior essa taxa de juros, mais caro vai ficar o preço final deste produto, maior vão ser as prestações. Então, uma taxa de juros mais elevada, ela torna o preço daquele bem, daquele serviço mais caro. Então, sendo mais caro, menos pessoas vão comprar. Então, a taxa de juros, ela funciona como um regulador da atividade econômica. Quanto maior a taxa de juros, menor a compra de bens e serviços. Se está havendo menos demanda por bens e serviços, isto vai fazer com que a oferta desses bens e serviços aumente, porque está sobrando, está sendo produzido, não se está comprando, e isto força uma queda dos preços, porque, não estou vendendo, para mim vender eu vou ter que baixar o preço. Então, força uma queda da inflação, mas ao mesmo tempo as pessoas acabam consumindo menos, porque elas, enfim, os preços estão mais caros, o dinheiro delas, a quantidade de dinheiro que elas têm não aumentou. Então é isso, tá certo? Taxa de juros utilizada para regular a inflação. Aqui na tela, então, se há menos compras, demanda na linguagem econômica, os preços não sobem e a inflação fica baixa. Taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o valor pelo qual a nossa moeda, ou as moedas, né? No caso aqui a nossa moeda, o real, é trocada por moedas estrangeiras, principalmente pelo dólar, que é a moeda de referência no mercado mundial. Tá legal, galera? Então é isso, o dólar ora está mais barato, ora está mais caro, o euro, enfim, o peso argentino, essas moedas, isso é a taxa de câmbio. Valor pelo qual a nossa moeda é trocada por moedas estrangeiras. O comércio exterior, ele é diretamente afetado pela taxa de câmbio. Se o real vale pouco, nossas mercadorias são exportadas por um valor menor, o que as torna mais atraentes. Isso ajuda o setor exportador. Mas importar, galera, fica mais caro. Quando o real se valoriza, os nossos produtos eles ficam caros lá fora, mas é mais barato importar, torna-se mais barato importar. Então, meus amigos, facilitar as importações ajuda a derrubar a inflação, pois amplia a oferta de mercadorias externas a preço baixo. Vou explicar para vocês. Um exportador de soja, exportou lá uma saca de soja por $100. Vamos colocar $1 a R$3. Exportou, ganhou $100, só que esses dólares daquele importador que comprou essa soja dele vai entrar via o Banco Central. E esse exportador, esse produtor, ele vai lá no Banco Central, ele não vai retirar em dólares, ele vai pegar em reais. Então, $100, dólar a R$3, certo? Ele vai retirar R$300, certo? Agora, se o dólar está com um valor de R$2,
ele vai lá no Banco Central, $100 ele vai pegar R$200. Então, $1 mais valorizado, ele torna os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. E $1 mais baixo torna menos competitivos, porque há um custo de produção para produzir os bens e serviços no Brasil, certo? Então, $1 mais baixo, ele diminui o lucro dos exportadores, ou até ele acaba fazendo que com aquele custo de produção em real no Brasil seja maior do que o valor que ele vai receber em dólares já convertidos para o real. Aí exportar fica difícil, não se consegue exportar. Por outro lado, o Brasil exporta, mas o Brasil também importa muita coisa importada no Brasil. A própria indústria importa muitos insumos para produzir os seus produtos no Brasil, os produtos que ela produz. Então, $1 mais caro, ele torna também importar mais caro, porque o importador, ele vai importar um determinado produto do estrangeiro, ele vai pagar em dólares, e ele vai comprar esses dólares no mercado brasileiro, ele vai precisar de mais reais para cada dólar, vai precisar desembolsar mais reais para cada dólar que ele necessita para pagar as suas importações. Então, dólar alto, dólar baixo, eles têm consequência tanto para exportação, como para importação, como para a inflação no Brasil. Legal, galera? Na tela. Então, meus amigos, fazendo aqui um resumo sobre um panorama atual da economia brasileira, crescimento negativo do PIB, desequilíbrio das contas públicas, inflação alta, desemprego tem crescido no Brasil, a taxa de desemprego já é superior a 10%, certo? Juros altos, taxa de juros está elevada no Brasil, apreciação do dólar e depreciação do real, uma queda continuada da produção industrial. Há vários anos que a produção industrial vem caindo no Brasil, retração, ou seja, uma diminuição de investimentos públicos e privados, o que prejudica o crescimento do PIB, menos investimentos públicos, e temos visto frequentes reclamações de queda na qualidade dos serviços públicos e também da redução na oferta dos serviços públicos. O Brasil é a 7ª maior economia do mundo. Aqui eu coloquei um ranking das 10 maiores economias mundiais. Estados Unidos é a maior economia, segundo a China, terceiro Japão, quarta Alemanha, quinto França, sexto Reino Unido, Brasil, 7ª maior economia do mundo. Questão 1, em outubro o Banco Central manteve a taxa básica de juros, Selic, em 14,25% ao ano. Desde julho de 2015, a instituição afirmava que seu objetivo era atingir esse valor no final de 2016. A manutenção de taxa de juros, Selic, pelo Banco Central teve como um dos objetivos. Galera, Banco Central regulando taxa de juros aqui na notícia elevada, 14,25% ao ano. Veja bem que esse texto introdutório fala da taxa de juros, mas vai te perguntar sobre uma das funções da taxa de juros, certo? E aí é o que? Manter a inflação sob controle. A manutenção da taxa de juros pelo Banco Central, uma taxa de juros alta, teve como objetivo manter a inflação sob controle. Questão 2, é comum países elevarem as taxas de juros como mecanismo de controlar a inflação. Elevarem as taxas de juros como mecanismo de controlar a inflação. A ideia é que, com os juros elevados, o consumo diminui, forçando os preços a caírem. Perfeito, gabarito certo, foi o que nós estudamos. Num ambiente de inflação elevada, questão 3, num ambiente de inflação elevada, os investidores preferem aplicar no setor produtivo,
do que deixar o dinheiro em bancos, evitando assim a perda do capital pelos baixos índices de correção determinados pelo governo. Não, num ambiente de inflação elevadas, os investidores, galera, eles preferem aplicar no setor financeiro, ok? Não no setor produtivo, no setor financeiro, certo? Preferem deixar o seu dinheiro em bancos, certo? Então, está errado, questão incorreta. Com isso, galera, terminamos esta aula. Desejo a todos vocês bons estudos. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.